Esta comunicação enfoca as iconografias do Apocalipse e da Morte, de gravuras de Albrecht Dürer e recriações ou reexistências realizadas nos séculos XX e XXI pelo coletivo paulistano Ateliê Piratininga e pelos artistas baianos Hansen Bahia, Davi Rodrigues e Juarez Paraíso. Refletir sobre a ideia apocalíptica de término da vida terrena que se espelha nas obras destes artistas brasileiros é o objetivo desta comunicação, por intermédio da análise das iconografias artísticas do Apocalipse e da Morte, como aspectos de imagens pré-existentes produzidas por Albrecht Dürer. Parte-se da constatação de que o tema Apocalipse é recorrente na história da arte e de vários períodos, e do pressuposto de que essa temática se expressa na arte brasileira de maneiras diferenciadas. Tomando por base a recriação das imagens de Dürer, do Apocalipse e da Morte, por artistas brasileiros, buscamos responder às questões: quais sentidos adviriam da reutilização daquelas imagens nas obras brasileiras e quais relações elas guardam com as obras que a precederam? Na arte, a imagética da morte se estende às guerras e doenças e, igualmente, às imagens que servem como expressões de poder ou como instrução de valores moralistas ou ainda para propósitos religiosos e espirituais. A abordagem moral católica do fim da Idade Média e começos do Renascimento fez da morte o eixo da oposição entre salvação e condenação, e a gravura Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, de Dürer, reflete aquela visão. Editada originalmente entre 1497 e 1498, é uma das mais disseminadas imagens da narrativa bíblica do Apocalipse, constante do Evangelho de São João, e constituiu-se em uma das mais angustiantes imagens do juízo final, purificando a própria morte por meio do cavaleiro esquelético que carrega um tridente, acompanhada pelos flagelos da fome, que segura uma balança vazia, pela guerra, que brande uma espada, e pela peste, que carrega arco e flecha. Mais de 500 anos depois, a gravura é recriada coletivamente no Brasil, mais especificamente na cidade de São Paulo, no Ateliê Piratininga, em janeiro de 2020, como celebração dos 27 anos de atividade naquela oficina especializada em gravura. As grandes dimensões da versão do Ateliê Piratininga não apenas redimensionam sua presença física por meio da monumentalidade, muito superior à da imagem base de Dürer, mas também favorece uma experienciação incomum em relação ao meio, já que as tiragens de gravura têm seus tamanhos limitados às dimensões dos papéis existentes no mercado. A monumentalidade acentua ainda a visualização de pormenores da imagem que, de outra maneira, passariam despercebidos. Estas estratégias de reexistência daquela imagem, de torná-la presente hoje, modificam sobremaneira sua apreensão e parecem comunicar significados mais aproximados aos seus aspectos formais e estilísticos, distanciando-se da mensagem e do sentido religioso, outrora determinante para a popularização da gravura original. É impressionante o apelo que esta imagem exerce na atualidade e como ela é interpretada hoje. Antes do Ateliê Piratininga, contudo, em 1971, Hansen Bahia produziu a xilogravura Cavaleiros do Apocalipse, igualmente inspirada em Dürer e exibida naquele mesmo ano, no 5º centenário de nascimento de Dürer, no Museu Germânico, em Nuremberg, sendo que uma estampa dessa gravura também foi entregue ao Itamaraty, em Brasília, em cerimônia oficial durante a mostra Hansen Bahia, 20 anos de gravura. Na exposição em Nuremberg, foi também exposta a xilogravura O Cavaleiro, a Morte e o Diabo, em que um cavaleiro medieval é interpelado pela morte e pelo diabo, sendo a morte apresentada como um esqueleto com boina militar e o diabo
com feições de Adolf Hitler. Vemos melhor as feições de Adolf Hitler aqui no detalhe, inclusive com o crachá escrito Adolfo, enquanto o diabo segura o estandarte circular com a imagem da gravura original de Dürer. No estandarte circular se vê parte do Cavaleiro e da Morte e 1971 é escrito de trás para frente, correspondendo ao ano da comemoração dos 500 anos de nascimento do artista. A menção a Dürer por Hansen Bahia, assim como em relação a outros trabalhos nos quais reinterpretou temas clássicos, demonstra o caráter de intelectualização que ele, assim como outros, demonstram em relação aos conteúdos iconográficos e temas de obras de arte de artistas pregressos. Este caráter de intelectualização é uma característica que se encontra na base de muitos trabalhos artísticos que utilizam a apropriação de imagem, pois demandam ao artista o conhecimento dos fatos históricos, sociais, religiosos ou míticos das obras base para, assim, melhor reinterpretar a partir de determinado ponto de algo já existente. A excepcionalidade de obras anteriores, como um fator relevante para a escolha de novas interpretações, é vista na série de pinturas do baiano Davi Rodrigues, baseadas em estilogravuras de Hansen Bahia, incluindo o Cavaleiro, a Morte e o Diabo, e na qual não se restringe apenas em estabelecer vinculação com Hansen Bahia, mas também, por extensão, a Dürer. A inclusão de cores e o tratamento pontilhista de Davi Rodrigues criam sensações muito distintas da atmosfera expressionista soturna e dramática do estilógrafo, alterando os sentidos imbuídos nas gravuras originais. Juarez Paraíso é outro artista baiano em que avultam menções a obras de artistas consagrados pela história da arte. Na gravura em metal, intitulada Homenagem a Obras de Dürer, um busto feminino é mesclado a dois cavaleiros do Apocalipse retirados da gravura de Dürer, como a querer potencializar o caráter romântico de perdição associado à sedução feminina como um porvir que também pode ser destrutivo, o que justificaria a associação ao aspecto apocalíptico dos dois cavaleiros coadjuvantes tomados por empréstimo do mestre alemão. As figuras da morte e da guerra ladeando a mulher parecem prenunciar um apocalipse diferente, mais sensorial e hipotético, talvez apontando desejos que poderão vir a ser saciados ou alcançados, mas que carregam em si os germes da morte em vida, como no amor não retribuído, e do equilíbrio nas batalhas do seduzir e da conquista, constituindo-se em um apocalipse substancialmente terreno e sensorial, porém aberto a novos sentidos e simbologias. Como se pode observar, as resistências de gravuras de Albrecht Dürer nas obras brasileiras expressam maneiras e sentidos diferenciados daqueles observados nas imagens bases de Dürer e revestem-se de afirmações de alteridade, de liberdade estilística e conceitual, contrapondo valores da produção moderna em relação ao caráter religioso, outrora comunicado pela gravura de Dürer, porém apontando a pertinência daquela imagem em novo tempo histórico e, consequentemente, em novas significações. Então, concluo neste momento esta comunicação, apresentando as referências do artigo ao tempo em que agradeço a sua atenção.